Sala de Entrevistas está de volta e você é nosso convidado especial para falar sobre educação de filhos e também na escola, dentro de casa. Esse assunto é muito gostoso da gente conversar. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o professor Guilherme. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, sempre é bom estar conversando sobre esses assuntos. Nós estávamos numa conversa muito gostosa falando sobre essa questão de ser presente para os filhos, de estar presente durante o dia a dia, de compartilhar momentos. E nós queremos agora aprofundar um pouquinho mais, professor, falar sobre os desafios. Quais desafios o senhor acha que os pais enfrentam hoje em dia que antes os pais não enfrentavam? São muitos desafios. Às vezes a gente olha e parece que eles vão ser intransponíveis. Parece que não vai dar tempo de a gente terminar o trabalho. Mas assim, uma coisa que pode acalmar o coração dos pais e que me acalmou é que nós não estamos à procura de pais perfeitos. De pais que sempre acertam. De pais que... Porque todas as famílias, elas passam crises. E a média, assim, a maioria das crises que são passadas nas famílias brasileiras é a questão econômica, porque os pais precisam trabalhar e às vezes precisam trabalhar muito para dar o mínimo, né? Você trabalha muito, muito, muito para ter a moradia e a alimentação. E muitas pessoas que estão nos ouvindo pensam, mas eu não consigo ter um tempo com meu filho porque eu chego em casa cansado. Nós moramos numa região de cidades pequenas, mas as famílias que moram em cidades grandes que pegam vários transportes, saem 5 horas da manhã e voltam às 9 horas, às vezes nem vê crianças. A gente sabe, né, que deixa a criança na creche às vezes às 7 horas da manhã e vai pegar às 7 horas da noite. Então outras pessoas. Então às vezes eu vejo que os pais também se sentem culpados disso. Mas uma coisa que precisa tranquilizar é que essa é a realidade de muita gente. E nós temos que nos acalmar com isso e fazer o melhor, naquilo que é possível, fazer o melhor. Por exemplo, eu tenho pouco tempo com meu filho, que a gente falou no bloco anterior, você dá atenção para o teu filho. Eu tenho meia hora para ele, não 1 minuto para ele e os outros 29 minutos no celular, conforme a gente falou. Sim. Mas às vezes eu estou cansado. Sim, é verdade. Mas lembre-se que o teu filho, ele precisa de você. Isso nós precisamos deixar assim pontual. E não ficar se culpando. Mas eu errei muito com meus filhos. Eu também errei. Eu erro. Então, nós não estamos atrás de pais perfeitos. O que é importante é, eu errei muito, eu falando de mim agora. Eu lembro de muitas vezes que eu corrigi meu filho, que eu não deveria ter corrigido. Recentemente, o meu filho já está com 17 anos, que é o mais novo, ele falou de um erro que eu cometi com ele, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque é exatamente o exemplo que eu quero dar. Ele falou, pai, aquela situação, e me contou, aquela vez que você me corrigiu, a história verdadeira era essa, e você olhou para o outro lado. Mas eu já sabia que a história verdadeira era, depois a gente viu, e agora, recentemente, ele me falou, faz uma questão de dias isso, e ele é um menino já com 17 anos. E eu não tive dúvida de dizer assim, filho, então eu quero dizer para você que eu reconheço que você tem razão no que você falou, e aquela vez que o pai fez aquela correção sobre aquele assunto, eu fiz errado e eu quero te pedir perdão. Eu fiz isso agora recentemente sobre uma história de quando ele tinha lá, sei lá, 10 anos, isso quase 10 anos atrás. Mas eu também posso dizer, Valer, sem nenhum problema, nenhuma vergonha, de dizer que muitas vezes, também quando eles eram pequenos, que eu disse, me desculpe, eu fiz errado, desculpe, o pai não pôde te atender, desculpa. Então, uma coisa que eu procurei trazer, assim, dentro da educação dos meus filhos, era a verdade. Eu errei, me desculpe. Ou eu falei que ia fazer e não fiz, então, ou mudança de plano. Então, quais são os desafios? Os desafios é que a sociedade exige, mas eu não preciso aceitar, exige pais perfeitos. A sociedade exige que eu dê o melhor smartphone para o meu filho. A sociedade exige que eu leve ele na melhor viagem, mas eu não tenho condições. O que eu tenho é essa. E nessa condição que eu tenho, fazer com amor e fazer uma dedicação para os filhos. Isso que vai fazer diferença. E um outro grande desafio, isso todo mundo fala e está aí, que são as redes sociais. Porque a rede social vai colocando essas coisas na cabeça dos pais, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que ter isso. Não. Sabe aquela história que eu não sei se a tua mãe fez com você, mas que a piada ela é válida para todo mundo.
Mãe, todo mundo vai. O que a mãe respondia? Você não é todo mundo. Então, esse parece um clichê, parece uma piada sem graça, Valerie, mas ela vale. Tipo, o mundo inteiro tem isso, mas aqui em casa não, porque nós não concordamos com isso, primeira coisa. Se, digamos, se for uma coisa de valores morais, eu quero dizer, ou se for de uma coisa de valor monetário. Todo mundo vai na viagem para lá, mas nós não temos condições. Então eu tenho que mostrar que aqui em casa, quem comanda a casa, quem dá o estilo da casa, do lar, melhor dizendo, são os pais. Sim. A minha realidade é diferente da sua e assim sucessivamente. Então, como que eu preciso saber? Eu preciso entender a minha realidade. E dentro da minha realidade, buscar sabedoria em Deus para que essa realidade possa ser vivida da melhor forma possível. E tem uma coisa que resolve todos os desafios, que ela é eterna, que é o amor. Sim. O amor sempre deu certo no tempo passado, no tempo antigo, no tempo que os meus pais eram crianças, no tempo que eu fui criança, filho dos meus pais, e agora, o amor sempre presente, ele encobre todas as dificuldades, todos os medos, e encobre todos os pecados. Em outras palavras, o amor encobre todo o erro. Então, se eu tiver um lar, mesmo simples, humilde, que é bombardeado, todos os lares são bombardeados pelo sistema, se eu colocar amor ali, os desafios eles vão sendo vencidos rotineiramente, dia após dia. E não existe família perfeita. A gente fala aqui, parece que é fácil, mas lá no dia a dia é difícil. Mas se eu trazer o amor para dentro da relação familiar, ela vai complementar isso. Isso é verdade. Em relação até às redes sociais, a gente vê que há uma vitrine todos os dias quando a gente abre o celular, de pais que têm carrão, que dão tablet, que levam o filho para Disney, que levam o filho para não sei aonde. E às vezes eu percebo muito isso, que parece que não é válido se você faz simples. Se você tem, às vezes, o básico que faz feliz, não é válido. Isso não é suficiente para a criança. Porque hoje a gente vê nas redes sociais, a gente tem acesso a pessoas que têm condições muito boas, de todos os dias estar num país diferente, com a criança levando num parque diferente, fazendo uma coisa diferente. Mas isso não necessariamente significa que são bons pais. Exatamente. Eu costumo dizer que daria para morar dentro do mundo das redes sociais, porque lá todo mundo é bonito, né? É feliz. É feliz. Sempre a casa está arrumada, e a comida sempre é boa e sempre é um lugar maravilhoso. Mas não, essa não é a nossa, essa não é uma vida real. A vida real é que às vezes a gente está doente, muitas vezes está sem dinheiro, muitas vezes dá estresse entre a família, os irmãos não se entendem, às vezes o casal não se entende. Por isso que eu digo que diante esses desafios, isso é em todas as famílias, em todas as épocas. Sim. A diferença é que agora existem muitas ofertas, são muitas ofertas. E ofertas que não têm fundamento. Mas vou repetir, uma oferta que precisa estar, ela é eterna e sempre vai dar resultado, é o amor. E algo também que é bastante discutido sobre as redes sociais, são que várias coisas são ensinadas para as crianças e para os adolescentes ali dentro. Eles absorvem muita coisa do mundo externo, principalmente em relação à identidade, ao gênero. Como tratar isso dentro de casa, com valores cristãos? Como nós falávamos anteriormente, aqui, a minha casa, quem estabelece as regras da minha casa, não deve ser o governo, isso olhando de um ponto de vista, digamos, vamos tirar a religião do jogo, porque do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, quem rege a casa é a família, o marido e a mulher. Mas vamos tirar isso para nós, digamos assim, estão dando um ponto muito religioso sobre o debate. Mas num entendimento dos especialistas, isso no mundo inteiro, de psicólogos, especialistas que estudam o comportamento humano, sempre essa tecla ela é apresentada, essa proposta é apresentada. Que as regras do meu lar, quem estabelece, sou eu. Então, as escolhas que eu fiz e que eu faço, elas precisam ser respeitadas dentro do meu lar. Em outras palavras, quem vai decidir como vai ser dentro do meu lar e como que eu vou cuidar dos meus filhos e mostrar para eles o caminho do que eu acredito, não deve ser o governo. E aqui não vai uma crítica ao governo, não é isso. Porque governos vão e governos vêm, governos passam, mas a família está ali. Então quem estabelece dentro do meu lar não deve ser o governo, nem deve ser a sociedade, nem deve ser o pensamento de maiorias ou de minorias, não é isso. É o que eu acredito, naquilo que eu acredito, eu preciso estabelecer.
E sobre essas questões que elas vêm nas redes sociais, é aquilo que também nós falamos anteriormente. Eu vou conversando com a criança ou com o adolescente que está vendo essa rede social, eu conversei com ele quando ele tinha 6 anos, quando ele tinha 7, quando ele tinha 4, não adianta eu dar um pulo no tempo e agora conversar com criança com 12, 13 anos. Eu chego muito tarde. Então, para mim chegar no coração do filho, eu preciso começar quando ele é bebê, quando ele é criança, conforme estou repetindo aqui o assunto. Então, se eu comecei a conversa desde o início, quando chegar na dúvida, eu já implantei o meu pensamento no coração dele. Sim, e esse papel de ensinar não é da igreja, não é da escola, é dos pais, né? Ensinar os valores, porque se eles perdem a parte da infância, o momento da infância de ensinar tudo isso, chega lá na frente, é muito tarde e muitas vezes não dá tempo de recuperar esses momentos, muitas coisas não vão fazer mais sentido. Não faz mais sentido porque a semente lançada foi uma outra semente. Eu quero que nasça essa semente aqui de maçã, mas a semente que lançada foi de laranja. É um exemplo pequeno que eu estou dizendo, mas é isso, ninguém consegue mudar o fruto da semente que lançou. A semente que foi lançada é a semente que vai germinar. Então, e quem lança a semente? É a sociedade? É o governo? É a rede social ou é a família? Sim. E para quem tem adolescente em casa que tem essas dúvidas sobre como falar sobre esses assuntos e explicar à luz da palavra, ainda mais quando o adolescente está muito convicto dessas ideias? Aí é um tema muito polêmico e muito difícil, porque são duas situações. Porque eu acredito assim, se a semente foi lançada adequadamente desde a tenra infância, ela vai germinar corretamente. O problema é quando a pergunta ficaria assim, eu não lancei a semente e o tempo passou, o que eu faço agora? Eu preciso resgatar. Daí vai ter um grande desafio pela frente. Isso não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Eu não lancei a semente e agora eu cheguei tarde e já germinou alguma coisa que eu não concordo, que eu vi que eu perdi tempo, que eu vi que eu errei. Eu preciso diante de Deus, com a esperança de Deus, com a esperança do amor, de que possa resgatar e mudar isso. Como que eu faço? Estar presente. Porque a vida do adolescente, do pré-adolescente, ele é um turbilhão de coisas, como todo mundo já sabe. Ele está descobrindo, ele quer coisas novas, ele tem muita informação agora com essa coisa da rede social que a gente falou. Então, há muitas informações. Então, eu preciso encontrar uma estratégia para encontrar o coração dele. E uma dica que eu deixaria aqui, que ela é, digamos assim, pontual, é eu descobrir o que ele gosta. Porque o filho gosta daquilo, mas eu nunca falo sobre aquele assunto. Ele gosta daquele grupo de amigos, mesmo que, no meu ponto de vista, aquele grupo de amigos não é boa influência, né? Eu preciso da mesma forma falar com ele, porque quanto mais você luta contra o adolescente, mais ele resiste. Isso é da personalidade de todos os adolescentes em todas as épocas e principalmente agora. Quanto mais você luta contra o adolescente, mais ele vai te resistir. Então, quer dizer que eu vou me entregar para o que o adolescente está pensando? Não, não é se entregar. É entrar no mundo dele, conversar sobre as coisas que interessam a ele, e aí você vai ganhando novamente o coração dele. O que eu diria assim, para você fazer saque emocional do coração de um adolescente, você precisa primeiro ter feito o depósito. Agora fez todo sentido. Entendeu? Então eu estou com a conta zerada lá. Eu quero tirar dinheiro? Vou pagar juro, não tem dinheiro para tirar. Mas se eu fui depositando, então eu depositei R$10, eu não posso sacar 20. Eu depositei 10, então eu saco 8, saco 9. É só uma forma de eu explicar, assim, de forma de dizer que eu não consigo falar de um assunto novo com ele se o assunto antigo que interessa para ele nunca foi falado. Por que você quer me falar isso agora na cabeça dele? Você está querendo me dar a lição de moral agora? Você nunca se preocupou aquela vez que eu tive aquele problema, assim. No coração da criança, do adolescente fica aquilo, então ele fica resistindo. Então você precisa novamente resgatar o coração dele. Falando de assuntos e vivendo a vida, saindo com ele, indo no lugar que ele gosta. Às vezes ele vai até com aquela turma que eu acabei de falar, não gosta, vai, deixa, mas não é deixa assim, tá tudo bem, deixa assim, controlando, cede um pouquinho, para depois você poder reconquistar. Porque se você não faz parte da vida da criança, não tem como depois Exatamente. criticar, cobrar, Exatamente. corrigir, é verdade. Mas a palavra final, acho que a palavra-chave dessa entrevista
Foi presença, não é mesmo, professor? É, presença na vida Só que, como tu faz, são duas realidades. Se eu conseguir desde de pequeno, da criança, vai estar normal. O problema é que quando eu perdi esse tempo, e aí eu quero estar presente agora na vida da criança, quando começam os outros a ensinar coisas que eu não concordo. Então, se você perder o tempo, se você levou a vida sempre presente, vai dar certo, vai ficar mais fácil. Não é que vai dar certo, vai ficar mais fácil. Agora, se você foi ausente, eu digo assim, acelere a tua presença. Mas há esperança, né? Sempre tem esperança. Sempre. Obrigada, professor, pela entrevista. Foi muito gostoso a gente falar sobre esse assunto. É sempre bom quando a gente fala de família, porque a família é o que fica para sempre, né? Sempre vai existir família. Exatamente. Família é um plano de Deus eterno, né? Criado já no início da história da humanidade. E eu me lembrando da minha saudosa mãe e do meu saudoso pai, que eles sempre diziam para mim, família sempre vai, por mais que lá fora fechem as portas para você, ou que coisas ruins aconteçam lá fora, eles falavam isso para mim, falei, aqui em casa, na história que eu tive uma boa, graças a Deus, uma boa história familiar, por isso que eu posso compartilhar isso. Eles sempre diziam, aqui sempre a porta da casa da nossa família vai estar aberta para você. Eles falavam para mim. Que gostoso. E já usando essa frase, posso dizer, as portas dos nossos estúdios são abertas para o professor sempre voltar, falar sobre diversos assuntos. Muito obrigada pela entrevista e eu também agradeço ao pessoal de casa que esteve acompanhando até aqui. Foi um programa muito gostoso. Eu espero por você na próxima edição. Até lá!